uma série de diversas palestras que o Pitang Labs, que é uma estrutura aí que está começando a interagir com a Pitang de uma forma geral, a gente vem trazer e divulgar e engajar as universidades e outros setores aí do mercado com a Pitang de uma forma geral, tá? E começando com você, para começar a ouvir um pouco dessas tendências da aplicabilidade da realidade virtual dentro do mercado, como a gente tinha já setado as expectativas lá atrás. Não vou me prolongar. As perguntas, se o pessoal tiver dúvida ou quiser esclarecimentos, coloca no chat, pessoal, e a gente vai trocando figurinhas no finalzinho aí com a Verônica. E, Verônica, fica à vontade, o teu público aqui são de alunos, mestres, doutores, desenvolvedores, diretoria, então está todo mundo aqui de coração aberto para aprender isso que você vai expor para a gente, tudo bem? Muito bom, Gustavo, muito bom. Eu queria agradecer muito você ter me contactado, o Latson, né, o Marcelon. Para mim é um enorme prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês. Eu entendo que é uma conversa, né? Eu sei que a gente não consegue, talvez, usar a mesma dinâmica que se a gente tivesse presencial, então é melhor fazer essa coisa das perguntas no chat, etc. Mas, assim, eu realmente queria que vocês ficassem bem à vontade de me interromper, se vocês acharem que algum conteúdo não está fazendo tanto sentido para vocês. Eu não conheço ainda a fundo o negócio da Pitang, né? Eu tentei, com base na nossa conversa, Gustavo, prévia, eu tentei trazer cases e tecnologias que eu acredito que possam ter sinergia com o negócio da Pitang, né? Tanto agora como talvez apontando um pouquinho para o futuro. Mas fiquem completamente à vontade de me interromper, de perguntar, de fazer sugestões, certo? Eu encaro como uma oportunidade da gente trocar experiências, né? Perfeito. Tá joia, tá bom. Então eu vou lá, tá? Esse título, gente, ele fala de realidade virtual. Mas vocês vão ver ao longo da minha apresentação que, na verdade, eu vou falar de outras tecnologias também, né? Hoje, a gente está numa fase, quando a gente fala de realidade virtual, a gente está numa fase onde o nível de maturidade das tecnologias está fazendo com que elas se transformem, né? Você acaba misturando tecnologias, transformando uma tecnologia em outra e tal. Então, vocês vão ver eu falando de várias coisas diferentes, mas eu espero que no final faça sentido na cabeça de vocês. Se não fizer, vocês me dizem e a gente tenta encaixar melhor, né? Então, só para quem ainda não me conhece, meu nome é Verônica Taichi, muita gente me chama de VT, né, que são as iniciais do meu nome, fiquem à vontade também. Eu estou lá no Centro de Informática da UFPE como professora desde 2007 e trabalho desde a minha formação, eu trabalho com VR, AR, né, realidade virtual, realidade aumentada. Então, assim, eu passei por várias etapas de desenvolvimento dessas tecnologias e eu acho que a gente está numa fase muito boa de conversar com empresas que nem a Pitang sobre elas, porque elas estão chegando num nível de maturidade interessante, né? Então, acho que vai ser bem bacana isso. Eu queria só apresentar para vocês o time do Voxer, lá no Centro de Informática da UFPE. Nossa, me faltou voz agora. Lá no Centro de Informática da UFPE, o Voxer, ele é um time que ele existe desde 2011. O foco de pesquisa, de investigação da gente é VRAR. Então, eu só queria que vocês conhecessem essas coisas que eu vou mostrar para vocês, na verdade, são em função desse trabalho de time, né, que a gente está fazendo aí há quase 10 anos, eu um pouco mais, mas esse time que vocês estão vendo aí, mais ou menos 9, 10 anos, né. Hoje a gente é um time grande, a gente é eclético também, então a gente vai desde aluno de graduação
até pós-doc, doutorado, então a gente tem todos os níveis de experiência no time. A gente também tem gente que vem de design, gente que vem de eletrônica, gente que vem de matemática, estatística, então é um time bem diverso, gente que vem de educação, gente que vem de saúde. Então, é um time bem diverso, e vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar que essa diversidade, ela na área, ela faz muita diferença, né? Eu vou mostrar para vocês na apresentação, eu vou mostrar para vocês cases do mundo todo, tá? Principalmente cases que já estão rodando no mercado, a grande maioria deles. E tem coisas acontecendo realmente no mundo todo e também aqui, tá? Então, esse desenho, eu só queria mostrar para vocês. Em 2018, foi feito um estudo a nível mundial de onde é que está acontecendo RA no mundo, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, etc. E Recife está no mapa, né? Então, é bacana que a gente tem gente do mundo todo trabalhando nisso, mas também tem gente aqui trabalhando nisso, né? E, de certa forma, eu quero apresentar esse mundo um pouco para vocês hoje. O Voxer, ele atua nessas 3 áreas, tá? Elas são áreas grandes e são áreas que todo mundo que de alguma forma está trabalhando com RV ou com RA, ela está trabalhando nelas. Eu não vou explicar para vocês agora o que elas significam, mas nos cases isso vai ficar bem claro, tá? Então, tem uma grande área hoje chamada de Extended Reality, ou XR, muita gente também abrevia, né, realidade estendida. VR e AR estão dentro dessa caixa, tá? Visão computacional, eu acho que é muito conhecido hoje, né? Todo mundo hoje está aplicando visão computacional em algum nível. É uma tecnologia que está muito focada em inteligência artificial, né? Basicamente, você ensina o computador a enxergar como o ser humano enxerga, né? Em suma, é isso, né? E muita coisa também focada em interatividade. Então, essas 3 coisas, elas vão meio que aparecer ao longo da minha fala, certo? E aí, o que eu pretendo fazer aqui é mostrar para vocês alguns sinais e tendências que a gente observa lá no Voxa, né? É claro que eu vou fazer um recorte muito pequeno aqui, né? Porque a gente tem pouco tempo, a gente quer ser direto ao ponto, né? Mas eu tentei coletar sinais e tendências alinhadas com os segmentos de mercado da Pitang, tá? Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso até um certo nível. Depois vocês me dão esse feedback aí, se eu conseguir, ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem, Verônica, tá ótimo. Tudo certo, né? Pronto, tá bom. Esse primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês, ele é ligado a serviços financeiros, tá? Eu vou rodar esse vídeo, eu espero que vocês consigam escutar, eu não vou passar ele todo, mas existe um conceito hoje no mundo financeiro que o pessoal está chamando de augmented banking, né? Então, como se fosse serviços bancários aumentados, né? Ou alguma coisa nesse sentido, assim. E aí, eu vou rodar o vídeo para mostrar para vocês o que significa. Essa empresa GFT, se não me engano, é essa sigla deles. Eles são uma empresa que presta consultoria de TI para o setor financeiro, tá? Então, acho que tá alinhado até com o negócio de vocês, né? Vamos ver se o YouTube e a internet me ajudam. E aí, eu vou deixar esse áudio mais ou menos no meio. Se vocês não estiverem escutando bem, vocês me avisam, tá bom? Não, tá sem som, Verônica. Vocês estão ouvindo bem? Não, sem som. Sem som? Sem som, sem nenhum som. Sem som. Não faz som Eu no acho que vídeo. provavelmente só não vai conseguir compartilhar o vídeo com áudio, não. Mas dá pra gente... não vou, né? Dá para fazer isso. Só que você Então, teria que compartilhar a tab, em vez de compartilhar a tela inteira. Só a tela já é. Isso, só a janela. Só a janela do Chrome. Tá. Teria que parar... Me dê um segundo agora, que agora eu não consigo nem parar o vídeo. Isso. Aí você tem que interromper e compartilhar apenas a janela. Tá.
É engraçado que eu não estou conseguindo parar o vídeo agora. Ah, tá aqui. Pronto, tá bom. Só um pouquinho, gente, foi mal. Tá, sem problema. Então, eu vou agora compartilhar só a janela, é isso? Na verdade, a guia do Chrome. Só a guia do Chrome. Você pode me ensinar a fazer isso? Sim, bem aqui. No mesmo lugar que tem apresentar, aí tem a tela inteira, uma janela e uma guia. Aí você clica a guia. Guia do Chrome, perfeito. Isso. Tá, e aí a guia eu boto a apresentação, é isso? Isso. Será que vai funcionar? Funciona. Tá, vamos tentar. Vocês me dizem, tá? Deixa eu botar o som aqui para ver se vocês conseguem ouvir. By delivering a richer experience through new services. Agora sim. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Tá, e esse volume tá bom? Tá bom. Pra mim tá bom. Tá bom? Joia, joia, tá Or bom. new ways of interacting with traditional services. For example, using gestures. Melhor eu começar do começo o vídeo, que vocês não pegaram do começo, né? Isso. Augmented banking is one of the 4 pillars of exponential banking as GFT envisions it. The running pillars being open banking, cognitive banking, and automation banking. Augmented banking involves leveraging exponential technologies to enhance the relationship between the bank and its customer by delivering a richer experience through new services or new ways of interacting with traditional services. For example, using gestures in augmented reality. The notion of augmented banking appeared over a decade ago, with the launch of the first solutions built around digital channels and digital architectures, which leveraged the opportunities offered by the internet and mobile devices, such as one of the most exciting aspects of augmented banking is how it enables customers to make the right financial decisions by integrating relevant financial information into their everyday lives. For example, a customer who is considering selling their car could point at it through their smartphone's camera to find out the monthly expenses associated with the car, how much of the car loan has been repaid, the current market value of the car, and the likely change in the market value over the coming years. This augmented information enables the customer to determine when will be the most convenient time for them to sell the car. Another use case may be the purchase of a new home. By looking at a house for sale in the street through their smartphone camera, customers can obtain augmented information such as the property's floor plan, a 360 virtual tour, details of the nearby services like school, jobs, etc., and the house estimated energy consumptions. Afterwards, customers are able to do mortgage simulation and determine whether they match the requirements to get it, all through their smartphone and on the street. From the bank's point of view, augmented banking makes it possible to start building the relationship with the customer through non-financial products in anticipation to their need for financial products. In the former example, the bank is alongside its customer for the entire search for a new home, not only when the customer needs the mortgage. In summary, augmented banking provides a new immersive experience contextualized to the customer's everyday life, offering new ways of interaction to support them in a timely and hyper-personalized decision-making process. Ficou claro para você, gente, qual é a ideia desse vídeo? Na verdade, o que o pessoal está sugerindo é que eu, como banco, né, eu forneço serviços adicionais para os meus clientes, por exemplo, clientes que de ano em ano trocam carro, ou que estão interessados em comprar uma casa nova, e, na verdade, eu alimento esse sistema com informações financeiras, com dados que são importantes para tomar a decisão da vida financeira da pessoa, né? E, com isso, eu antecipo um planejamento financeiro dessa pessoa que, efetivamente, ela vai realizar com o banco, né? Então, é uma forma de você fornecer serviços que vão além do serviço financeiro do banco, mas que acaba repercutindo no relacionamento do banco com esse cliente, do ponto de vista das transações financeiras, etc., que ele vai fazer posteriormente.
tá? Então, esse conceito de Augmented Banking vai nessa linha, né? Eu não sei se vocês separaram nesse vídeo, quando ele mostrou, por exemplo, aquele carrinho, o pessoal está usando ferramentas que já são disponíveis hoje, inclusive, versões, tanto versões gratuitas como versões pagas, dependendo do tipo de funcionalidade que você quer, e uma dessas plataformas é o Vuforia. O Vuforia, ele aparece nesse vídeo, né? Então, são já frameworks para desenvolvimento de soluções como essa que apareceu, de você, sei lá, apontar para um recorte de uma imobiliária, de um determinado apartamento que você está interessado para comprar, ou você vai no site dessa imobiliária, você aponta o seu celular para aquele imóvel, aquele determinado imóvel, o sistema, ele baixa uma série de informações automaticamente sobre ele, e ele te dá análises financeiras, análises sobre o quão bom é aquele negócio, etc. Tá? Então, isso é um tipo de coisa que o pessoal está começando a explorar. Essa empresa, ela já está, a GFT, ela já está fornecendo esse tipo de solução para alguns bancos europeus, né? Essa empresa, ela é espanhola. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim, sim. Sim. Tá joia. Joia, tá bom. Aí eu vou agora para uma segunda linha que tem a ver com novas experiências de compras, tá? Deixa eu rodar esse primeiro vídeo, eu espero que agora vocês consigam acompanhar logo de cara, né? Apesar de que eu acho que esse nem precisa tanto do áudio, tá? Esse vídeo aqui, deixa eu aumentar ele, qual é o foco dele? O foco dele é vender tênis, tá? E aí, o que essa pessoa está fazendo, esse usuário está fazendo, ele está apontando a câmera do celular com o aplicativo para o pé dele, né? O algoritmo, ele está reconhecendo esse pé em termos de formato, em termos de tamanho, etc. E ele tem aí um cardápio de tênis que a pessoa consegue vestir virtualmente, tá? Então, se a pessoa se interessar por uma cor diferente ou um modelo de tênis diferente, né? Você vê que aqui ele está, inclusive, andando e vendo, né? Apontando o celular para o pé dele, ele consegue ver como é que esse tênis ele fica no pé. Se esse usuário tiver interesse, ele clica num íconezinho de compra, né? E ele consegue comprar esse tênis digitalmente ali na plataforma, tá? Esse é um tipo de coisa, inclusive esse tipo de solução, eu achei muito legal esse exemplo do tênis, mas isso está sendo usado também para roupas em geral, né? Então, se você tiver uma câmera apontando para você, sei lá, talvez na televisão, você consegue ver a roupa vestida no seu corpo, né? Do mesmo jeito que aqui o tênis ele está vestido no pé, e aí você fazer escolha de determinados tipos de roupa, né? Que vão ser vestidos em você vê cor, você vê tamanho, você vê como é que é o caimento dessa roupa, etc., né? Então, esse tipo de coisa o pessoal também está vendendo hoje já. Isso aqui é um aplicativo comercial já disponível, tá? Algumas marcas de tênis já estão usando isso. Esse outro vídeo aqui, ele vai na mesma linha, só que aqui o foco é... Hey, IKEA would like everyone to know. Aqui o foco meio que design de interiores, né? Então, o foco é comprar móveis para sua casa, certo? Deixa eu abrir ele aqui. Esse é um aplicativo da IKEA, né? Que é uma empresa, é tipo uma Tok-Stock, né? Lá na Europa é extremamente conhecida, né? Todo mundo compra utensílios de casa na IKEA. Built on Apple's new AR kit, you can easily place true-to-scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. So that could mean less of this. And less of this. And probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place. And this place. Try place in your place.
Uma coisa que esses aplicativos também costumam fazer, esses dois têm essa feature também, é que assim, por exemplo, eu testei meu tênis, quero compartilhar para, sei lá, meu amigo me dar uma opinião se ficou legal ou não, né? Então, essa conexão com mídias sociais, o fato de você conseguir compartilhar essas informações com a sua rede, receber opiniões, etc., né? Então, sempre tem esse perfil de esses tipos de features associadas com essas aplicações. E aí vocês veem que, do ponto de vista técnico, né, nesse aplicativo da IKEA, né, o que eu estou fazendo eu estou rastreando, né, eu estou sensoriando o chão, então eu começo a ter noção espacial do piso, né, e dos lugares onde eu poderia, por exemplo, querer uma medida exata. Então, por exemplo, eu quero essa parede aqui, eu quero saber a medida exata dele, porque eu quero conseguir encaixar o meu sofá ali, né? E esses aplicativos hoje permitem você fazer isso, né? Tem alguns aplicativos, tipo um ARKit da vida, que na verdade é uma plataforma para você desenvolver aplicativos em cima, que eles já permitem você fazer com um nível de precisão interessante, você fazer medidas, então é coisa de, às vezes, de milímetros de erro, então você consegue realmente fazer algo bem preciso do ponto de vista do que você quer de testar, né, um determinado móvel no local, cores, formatos, né. A IKEA mesmo, hoje, ela tem uma base bem interessante de móveis, né, ela não tem todo tipo de móvel no cadastro do aplicativo dela, mas tem um conjunto de conteúdos bem interessantes aí, que já dá para explorar, assim. Eu me lembro quando eles começaram, esse aplicativo ele começou há vários anos atrás. No começo, eles tinham uma base de objetos bem pequena, né? Eles foram testando para ver se os consumidores deles iam aderir e tal, e hoje eles têm um portfólio bem grande, assim, de produtos. E essa parte de roupas também, ela está crescendo muito, né? Então, você vê que você sai de um approach de e-commerce, onde você tem basicamente fotos, ou aquela coisa de você ter um 360, né, que você consegue rodar, mas ele ainda é flat, né? Ele não é realmente 3D, para uma coisa que é completamente 3D, a ponto de você vestir mesmo o tênis, né? Então, é legal isso. E sempre associado à compra. Você conseguir fazer a compra se você desejar. Pronto. Uma outra coisa que eu acho que é bem conhecida de vocês, mas eu achei que valia talvez a pena mostrar bem rapidamente, é que, assim, do ponto de vista de visão computacional, hoje em dia é muito comum você precisar de sensoriamento em chão de fábrica, né? Isso aqui é uma competição da Petrobras, que a gente participou no Voxa, junto com alunos da mecânica e da eletrônica aqui da UFPE, e o foco você tem alguns instrumentos, né, de plataforma de petróleo, etc., e você quer fazer medições desses equipamentos, basicamente olhando para eles, né, então, o celular olhando para eles, ou tablet, ou qualquer dispositivo que você use, né, e aí você fazer medições. Isso também conversa muito com IoT, porque a forma como você vai coletar os dados depende do sensor que você vai usar. Aqui a gente está usando câmera, né? E aí você, por exemplo, saber que um botão está acionado ou não, você saber se uma alavanca ela está aberta ou fechada, e coisas desse tipo, né? Então, isso também, hoje em dia, do ponto de vista de indústria, é muito comum de ser feito. Hoje em dia, esse tipo de solução você já tem o que a gente chama hoje de AR Cloud, né? Então, essas soluções de AR, de visão computacional rodando na nuvem, né? Não só em dispositivos standalone, né? No celular ou no computador. Então, dá para você fazer bastante coisa, inclusive remoto, né? De coleta de informação e de análise dessas informações. E aí você sinalizar se tem algum problema, você disparar um alarme, coisas do tipo, né? Então, isso é uma outra coisa que está bastante em voga, né? Isso está muito usado por aí, e eu achei que talvez valia a pena também mostrar para vocês. Um outro case que eu achei bem interessante, que até depois eu quero receber um feedback de vocês, isso aqui é como se fosse um dashboard de gestão de uma planta de energia solar,
tá? Então, aqui a proposta é que você tem, vocês vão ver no vídeo, tem aqui embaixo tem uma maquete, então você tem uma maquete de uma cidade inteira, com planta, com tudo, né? E você aponta o tablet para essa planta e você consegue gerir o fluxo de energia, onde é que a bateria está vazia, você precisa carregar aquela bateria, onde é que já tem energia sobrando que você poderia estar redirecionando para uma outra casa ou para um outro dispositivo e tal. Então, é como se fosse um dashboard online de gestão de energia solar numa cidade, por exemplo, tá? Essa é a proposta, é uma empresa chamada Energy Solar, ou Solar Energy, alguma coisa assim, Solar Media. What can solar energy really do? And what happens when you run a house, a city, or even a factory with solar PV, batteries, electric vehicles, and numerous other distributed energy resources? An eye-catching augmented reality gallery from SolarEdge at this year's Intersolar EES Europe trade show told the story over 24 hours. So here we see on a bigger scale, like the SolarEdge city. The city is completely powered with SolarEdge appliances, so inverters, batteries, where we see here, it's in the morning, sun comes up, energy production is coming up. And what we see right here now is we see an event in the transformer station. There is too much energy available and there is not enough consumption. So what do? With the virtual power plant, we discharge batteries from the houses of the homeowners, and it's balancing the grid stable. So it's stabling the grid, it's balancing the whole grid of the smart city. So we see here an event in frequency control. So the frequency is too high or it's too low. And basically what we're going to do is we're going to discharge or charge batteries by a press of the on button. And we see all the batteries in all the houses, they're charging or either discharging, and we create a nice 50 hertz, which we like in Europe. So this is the FCR, this is the virtual power plant solution we offer. So here we see Eu não vou rodar o vídeo todo por causa do tempo, mas basicamente é como se fosse um dashboard, né? É um tipo diferente de dashboard, só que você usa ele já alinhado com a planta, né? Com essa maquete que você tem do ambiente que você está gerindo, tá? Eu não tenho dados estatísticos sobre isso ser melhor ou não, nesse caso em particular, ser melhor ou não do que você ter um dashboard clássico, né? 2D, mas enfim, é uma proposta de algumas pessoas aí. Pronto, tem uma outra área que eu queria mostrar para vocês que tem crescido muito, que é a área, isso na verdade não se aplica só ao setor de energia, mas eu diria que indústria de uma forma geral, que é a questão de assistência remota, tá? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é da Siemens, e ele é um vídeo relativamente longo também, eu vou tentar passar para algumas partes em particular. Has one of the most modern combined cycle power plants in France. Celeste has not only commissioned Siemens to build this plant, but also to operate it under an operation and maintenance contract. There's a will in any plant operated by Siemens Service to provide the best efficiency. So we are operating the plant of Toul as if it were our own. What if we have a completely digital chain from collecting data, evaluating data, and have post-processing of data? My opinion is that augmented reality can help to achieve this. That's my vision. Siemens uses professional-grade augmented reality as a versatile tool for the digitalization of power plant services, during operation, as well as for staff training. Tá? Essa solução da Siemens, ela usa esse óculos que eles mostraram agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar para lá. Esse óculos aqui, né? E recentemente a gente teve um contato da Petrobras, não sei como é que isso vai avançar agora, porque a Petrobras está remodelando, né, a parte de projetos dela, mas esse é um tipo de óculos que ele é habilitado para ser usado em plantas industriais, né, então ele tem toda a questão de normas, ele tem toda a questão de normas de segurança para você trabalhar em plantas industriais com realidade aumentada. Isso aqui é um exemplo dele treinando um funcionário. Tá? Então, as informações aparecem para ele no visor, né, e ele realiza a operação, né, e o sistema vai guiando ele nesse processo,
tá? Então, isso aqui é um tipo de solução também que está sendo cada vez mais usado. Deixa eu ver se eu consigo passar um pouquinho mais para frente para mostrar para vocês uma questão de assistência também. Apesar de que já deu, acho que para entender o... Communicate directly with colleagues in the control room via remote expert. Pierre, pour la salle de contrôle. Oui, Pierre, je t'écoute. Alors, j'attends instruction, je suis au sampling conteneur. Tu peux ligner pour la partie HP. Bien reçu, je commence les réglages. Je te remercie. Então, essa proposta de que você tem uma pessoa na sala de controle, né, provavelmente à distância, e ela se comunica com o operador que está em campo, e eles vão trocando informações e recebendo assistência, né? Então, isso é uma coisa que também está muito forte em RA. Eu diria que nos últimos 2 anos, isso tem sido muito usado em plantas industriais, principalmente. Eu vou passar para o próximo. Esse é um vídeo que eu queria mostrar para vocês. Isso é um projeto da gente lá no Voxa. Vocês, com certeza, todos já viram, talvez até foram em lojas, né, que usa a tecnologia Amazon Go, né? Esse foi um projeto que a gente fez junto com a Stone, que é a empresa de maquininhas, né, de cobrança de cartão de crédito. E aí, o objetivo era a gente fazer um Stone Go, né, que é o que vocês vão ver no vídeo, onde a cobrança automática dos produtos que o ambiente automaticamente enxerga, né, que a pessoa está comprando, sem ela precisar passar no caixa, etc., era feita pela Stone. Então, isso vai na linha de você ter self-service, né? As pessoas, elas se servem sozinhas no ambiente, né? O ambiente reconhece quem elas são e os produtos que elas efetivamente querem levar, né? E você automaticamente consegue pagar, você sai da loja, você não precisa de nenhum tipo de atendimento. Só para vocês terem uma ideia, esse protótipo a gente fez junto com a Stone em 3 dias, tá? A gente levou algumas tecnologias do Voxa lá para São Paulo, primeiro fez um inception com eles, né, para pensar o protótipo que a gente ia criar, em cima também de tecnologias que a gente já teria pronta entrega para trabalhar com eles. E na verdade, foi 2 dias e meio, a gente estava com esse protótipo que vocês estão vendo no vídeo, já integrado com a plataforma da Stone, pronta para ser usada. Então, aqui de novo, né, bastante coisa de visão computacional, reconhecimento de faces, né, esse tipo de tecnologia. Aqui, isso aqui é até um trabalho que recentemente eu apresentei para a Globo, para o pessoal da Rede Globo. Isso aqui tem a ver com apresentação de conteúdo 3D, tá? Essa tecnologia é uma tecnologia que ela já existe há muito tempo, tá? Ela ainda não é amplamente utilizada, mas o foco aqui é o seguinte, o que vocês estão vendo nesse vídeo é o seguinte, a gente tem uma webcam nesse monitor de computador, né, e com essa webcam enxergando o rosto do usuário, eu consigo saber a posição da cabeça dessa pessoa, né, e aí, se eu tiver um conteúdo 3D sendo apresentado no monitor, mesmo sendo uma tela plana, né, eu consigo ter a visualização em 3D, eu consigo ver a perspectiva desse conteúdo, tá? E isso é muito interessante quando você vai para um ambiente de televisão, porque a sua televisão, ela vira como se fosse uma caixa, né? Que é o que vocês estão vendo aí agora.
Tá? Então, em vez de você ter um conteúdo plano na TV, né, na verdade, você tem um conteúdo 3D sem você precisar vestir óculos, sem você, o usuário não precisa vestir nada para essa tecnologia funcionar. E outra coisa interessante é que o conteúdo não precisa de nenhuma modificação também, tá? Então, é uma tecnologia que é interessante do ponto de vista de você transformar seu device 2D num device 3D, sem você precisar mudar em nada no seu conteúdo. Aqui a gente associou um Kinect, uma câmera de profundidade, para a gente ter também a interação com as mãos. Então, além de eu saber para onde é que esse usuário está olhando, e isso dá a noção de perspectiva para ele, desse conteúdo que está sendo apresentado na TV, né, ele também consegue usar as mãos para interagir com o conteúdo da TV. Tá? E aí a gente fez um case de um jogo, né, que ele poderia estar jogando na televisão, certo? Então, isso aqui são coisas, isso vai funcionar no tablet, isso vai funcionar no celular, vai funcionar na TV, tá? Uma coisa que a gente percebeu é que esses ambientes onde você fica mais longe do dispositivo, por exemplo, uma televisão, a experiência do usuário, ela é melhor, né? Então, mas enfim, é uma tecnologia que funcionaria em qualquer device que você precisasse, tá? Só tem que ser muito bem tunado para a experiência ficar legal para o espectador, né? Então, aqui a gente já está falando de rastreamento de face e a gente está falando de rastreamento de posição de mão, né? Nesse caso em particular, tá? Em vez de eu estar rastreando uma válvula, né? Como eu estava mostrando antes na competição da Petrobras, tá? Gustavo me comentou que o CR é algo que, de alguma forma, de vez em quando vocês trabalham, tá? Esse foi um trabalho que a gente fez, que eu achei que também valia a pena mostrar para vocês, que é o seguinte, essa tecnologia, esse vídeo, ele é bem técnico, sabe? Bem tecnologia, a gente não tem um case bonito plugado aqui, mas o objetivo dela eu recebo uma página de texto, eu identifico que tem parágrafos nesse texto e eu consigo associar conteúdo a esses parágrafos, tá? Então, eu não estou fazendo um OCR aqui, né, diretamente, mas eu estou entendendo o layout dessa página, estou entendendo onde tem parágrafos nessa página, e aí eu posso, por exemplo, associar uma nota a um parágrafo específico, ou a uma página específica, certo? Um título específico que tem nessa página. Então, eu consigo associar conteúdos a partes específicas do texto, tá? A gente chamou isso aqui de paragraph, né? Porque você consegue fazer AR em parágrafos de texto, tá? Então, é uma coisa, tá alinhado com o CR, né? Não é o CR, mas tem a ver com você reconhecer texto, né? De alguma forma, em algum meio você está reconhecendo o texto. Eu não sei o que está escrito, mas eu sei que ali tem parágrafos, né? Quantos parágrafos, em que página está esse parágrafo, por exemplo. Tá? Isso é uma coisa diferente. Outra coisa que também está muito comum, né, é a gente trabalhar com presença de marca, né? Com certeza vocês conhecem isso, o Google faz isso, tá? Eu só queria mostrar esse exemplo para vocês, porque, assim, a tecnologia do Google, ela é tunada para ser genérica, né? Então, ela tenta ser o mais acurada possível, dado que ela é genérica, ela reconhece muitas marcas diferentes, muitos tipos de objetos diferentes. Essa tecnologia aqui, ela é muito específica, então ela é mais acurada, né? Ela reconhece melhor a marca que ela está procurando e ela é mais rápida, tá? Então, a gente fez testes em bases de Flickr, né, de imagens do Flickr e do Instagram, nesse caso aqui. Mas é uma coisa interessante do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de você entender como é que está posicionada a sua marca, onde é que ela está sendo usada, né, se ela está seguindo o protocolo de identidade visual que você estabeleceu, etc, etc. Então, tem a ver com isso. Isso aqui é IA puro, vamos dizer assim, né? Visão computacional com IA puro aqui. Outra coisa, deixa eu passar para o próximo, tá? Eu queria mostrar para vocês,
um experimento que a gente vem fazendo de analytics de pessoas, tá? Tem alguns trabalhos na literatura fazendo isso. O que a gente está fazendo nesse vídeo aqui, a gente tem um iPhone, um tripé, certo? Então, é uma câmera de iPhone, e cada esqueleto desses está reconhecendo a postura de corpo de uma pessoa, tá? E aí, a partir disso, eu consigo ter camadas de inteligência sobre o comportamento dessa pessoa. Então, para onde é que ela está olhando, se ela está discutindo alguma coisa, como é que está o comportamento de braços dela, né, etc. Então, é basicamente você colocar uma camada de inteligência de comportamento da pessoa a partir do que você monitora do comportamento de corpo dela, de postura de corpo dela. Tá? E isso com uma câmera da iPhone, basicamente, certo? Então, é uma tecnologia que ela é fácil de você montar o setup. Aqui a gente estava fazendo um experimento de uma reunião de brainstorming. Então, por exemplo, eu estava sentada aqui embaixo, não estava prestando atenção em nada, né? Então, coisas que poderiam acontecer é o sistema identificar isso e passar uma mensagem para o meu celular me pedindo para prestar atenção, coisas do tipo, tá? Então, basicamente, inteligência em cima desse monitoramento. O próximo, que eu achei que talvez fosse valioso para vocês, uma coisa que eu queria não deixar de falar, né, e eu preciso me apressar por causa da hora, mas uma coisa que eu não queria deixar de falar é que hoje é muito interessante a gente estar prestando atenção do que acontece no mundo de impressão 3D, né. A gente lá no Voxa, como a gente trabalha com visão computacional, com tecnologias de câmera, basicamente, a gente está fazendo alguns estudos no sentido de embutir códigos dentro de impressões 3D, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é cada quadradinho desses é uma impressão, né? E cada uma delas tem um código único. Então, por exemplo, se vocês imaginarem que isso é uma peça, sei lá, de carro, uma peça de um brinquedo, seja lá o que for, né? Se você conseguir codificar essas peças, apesar de estar parecendo que eu tenho alto relevo aqui, na verdade, essa impressão, ela é plana, certo? Então, para quem olha para essa peça impressa, ela não vê a codificação, né? Mas tem uma codificação dentro da impressão 3D que me permite um rastreamento único dessas peças, tá? Então, é uma forma de você misturar a visão computacional com impressão 3D, né? Então, isso também é uma coisa que eu acho que, do ponto de vista de pensar para o futuro, impressão 3D é uma área que eu acho que, na medida que ela vai se popularizando e que você vai conseguindo ter serviços, né, para impressão 3D para o usuário final, esse tipo de coisa faz sentido, inclusive para aplicação industrial também. E aí eu queria mostrar para vocês um case de realidade virtual, tá? Quando a gente fala hoje de RV, a gente fala de duas coisas principais, certo? De uso de mercado. Uma é telepresença e outra é design colaborativo, projeto colaborativo, tá? Então, você está projetando um produto em 3D, por exemplo, um carro, né? E você está fazendo isso com pessoas colaborando no mundo todo, ou pelo menos em lugares diferentes fisicamente, né? E você está no ambiente 3D, você está colaborando ali, tá? Esse Virbela, eu não consegui embutir o vídeo aqui, mas vocês podem entrar no site deles, que é Virbela depois, tem a parte de use cases. Eu queria mostrar bem rapidamente para vocês um dos vídeos deles. Deixa eu só ver como é que eu faço para baixar o volume deles. Supostamente eu consegui ou não. Deixa eu ver. Deixa eu baixar meu volume para... Pronto. O que vocês estão vendo aqui é um ambiente 3D, tá? O Virbela, ele faz isso. Né? E aí, nesse caso em particular, o pessoal está usando para home office,
tá? Então, você tem esses espaços onde as pessoas se Verônica? encontram, todo mundo está trabalhando remoto, eles estão Verônica? fazendo várias aplicações Verônica? diferentes, estão usando isso para eventos Verônica? online, estão usando isso para, Alô? por exemplo, curso de MBA online. Aqui é um exemplo de ambiente de trabalho, né? E aí como é que as pessoas estão colaborando nesse ambiente de trabalho. Mas assim, eu queria trazer esse vídeo para vocês. Existem outras plataformas dessas, tá? A gente tem acompanhado isso bem perto lá no Voxa, porque do ponto de vista de RV, telepresença tem se mostrado como Verônica? bastante significativo. Verônica, você está ouvindo? Estou lhe ouvindo. Verônica? A gente não Eu viu tô o lhe vídeo, porque você está compartilhando só aquela aba lá. Entendeu? Só, Oh, meu Deus. Você abriu Oh, outra meu Deus, aba tá bom. e não viu o vídeo. Eu sei. Oh, que pena, né? Mas Deixa a eu gente fazer pode uma ver o coisa. link depois, Verônica, se não for atrapalhar o seu plano. A gente pode ver o Isso. vídeo em seguida, ótimo. Perfeito. Pronto, eu colei para vocês no chat, certo? Nessa página tem vários vídeos de aplicações diferentes da plataforma Virbela, tá? E eu acho que é importante eu mostrar isso para vocês, porque do ponto de vista de RV, essa é a tendência, certo? É isso que as pessoas estão usando, as pessoas estão se acostumando com esse tipo de ambiente, as pessoas estão vivendo nesses ambientes virtuais, tá? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, tá? E nesse link que eu mandei para vocês agora no chat, tem vários cases diferentes deles, tá? E, assim, as avaliações do Virbela, das plataformas de realidade virtual hoje, ela está se destacando, porque é uma plataforma leve, então você navega com fluidez, a experiência de uso da plataforma é muito interessante, né? E eles estão conseguindo ter cases muito variados de aplicação, tá? Então, eu acho que vale a pena vocês conhecerem isso e darem uma olhada nisso, se é que vocês já não conheciam, né? E aí, eu estou encaminhando, Gustavo, para o fechamento, porque eu sei que a gente também quer ainda discutir, né? Gustavo, você tinha me perguntado um pouquinho, algumas perguntas, né? Esse slide ficou feio, mas basicamente a ideia é gastar 30 segundos aqui discutindo um pouquinho, né? Eu não sei, dentro da Pitang, como é que está a questão de vocês já estarem explorando esse perfil de tecnologia, ou vocês já terem pessoas que têm know-how nessa área, mas eu queria dar algumas impressões minhas, né, sobre esse assunto. Então, onde eu aprendo sobre esse assunto, né? Hoje em dia, você tem cursos online muito bons sobre visão computacional, sobre como é que você constrói uma aplicação de RA, sobre como é que você aprende noções de geometria, que você vai precisar, geometria de câmera, que você vai precisar para construir esse tipo de aplicação, cursos sobre como é que você constrói ambientes 3D, tá? Então, hoje tem muito conteúdo de excelente qualidade online, tá? Então, isso eu acho que, principalmente para quem é curioso e quer começar, o próprio Coursera tem vários cursos muito interessantes. E outra coisa que é interessante saber é que como essas tecnologias, elas estão, no caso da RV, já chegou em platô de produtividade, e RA está indo nessa direção, hoje a gente tem muitas plataformas disponíveis para você construir soluções de RA e RV, tá? Inclusive plataformas gratuitas também, tá? Algumas, você, dependendo do que você for fazer, das features que você precisa da plataforma, você vai pagar uma licença de uso, mas tem várias, e aí você tem desde ARKit para iOS, você tem ARCore para plataformas Google, você tem coisas tipo Vuforia, enfim, é uma infinidade de plataformas, certo? E plataformas muito boas, inclusive, que você consegue fazer. Então, se você quer partir do pressuposto que a tecnologia, ela existe e você quer construir uma aplicação em cima, provavelmente muitas coisas você vai conseguir fazer com essas plataformas, tá? Se você quiser construir a tecnologia ou estender a tecnologia,
você vai precisar de um know-how que muitas vezes, até nas formações, até no próprio centro de informática, as formações, elas não são, talvez, suficientes, tá? Então, só para dar uns exemplos, mas é conhecimento que você consegue adquirir, né? Então, para quem trabalha nas tecnologias, é muito importante você ter domínio sobre câmera, né? Então, você tem que saber mexer com câmera, certo? Então, ter noções de como é que você configura uma câmera, qual é a geometria por trás de você estar trabalhando com as visões 3D, esses viewpoints 3D, né? Hoje, a gente faz muita coisa em RA e RV, que é integrado com toda a parte de visão computacional, ela é muito fortemente baseada em IA, então você vai usar muita plataforma em Python, né? Se você for construir tecnologia do zero para RVR, você provavelmente vai trabalhar com C++, por causa do nível de controle que você tem sobre o código que você vai gerar, né? E assim, do ponto de vista do perfil do profissional, RA e RV são mídias, tá? E como elas são mídias, você precisa ter profissionais que se preocupem com user experience, né? Que tenham uma boa noção de design, de estética, a questão de user experience é muito forte, e, por outro lado, tem o espectro do técnico, muito técnico, né? Então, noções muito boas de álgebra linear. Então, assim, você tem um perfil de profissional que ele vai desde o design e da questão user experience até o técnico de programação mais baixo nível, tá? E aí você tem recortes disso dependendo do que você for construir, tá? Mas, enfim, eu posso ajudar mais com relação a esse assunto. Eu queria só gastar esse 1 minuto falando sobre esse assunto, porque eu sei que muitas vezes isso é uma dúvida, né? Que profissional é esse, né? Qual é o know-how envolvido, etc. Então, em termos gerais, tem muita coisa de processamento de imagem, então, se você tiver um cara bom de processamento de imagem, dá para você fazer muita coisa na parte de rastreamento, que a gente chama, né, de você sensoriar os ambientes, etc. Tá? Então, tem muita coisa de matemática, estatística também, se você for fazer as coisas do zero. Enfim, tem vários perfis de know-how diferentes aí, dependendo do que você quer construir, certo? E aí eu queria só deixar os canais, daí, eles estão no YouTube da gente. Essa apresentação pode ficar com vocês estão gravando, então tem vários vídeos de terceiros aí que estão disponíveis na internet para vocês revisitarem depois também, viu? E aí, Gustavo, eu acho que eu já falei demais, já me alonguei, não foi? Não, que é isso. Mas vamos lá, passo de volta para você, e mais uma vez, obrigada, gente. Tá bom, eu vou repassar para o Marcilon o assunto, por favor. Ok. Obrigado, Verônica. Vamos lá, a gente vai abrir agora para perguntas. Já tem uma minha aqui e uma outra do Felipe, que foi exatamente no mesmo momento lá do case na indústria, lá que tem aquele capacete com óculos. O Felipe perguntou se era o HoloLens, né, da Microsoft, ou se era uma coisa própria lá que foi construída. Você sabe disso? Tá, esse óculos que eu mostrei aqui para você, esse óculos que eu mostrei aqui para vocês, ele é um óculos da Dacry, tá? Tem uma empresa chamada Dacry, é DAQRI. Esse óculos, ele foi normatizado para trabalhar em chão de fábrica, certo? Onde você tem nível de periculosidade, né? Então, por exemplo, uma plataforma de petróleo e coisas do tipo, tá? Por isso que ele é muito interessante quando você vai trabalhar com a indústria. O HoloLens, ele é um óculos. Ele é literalmente um capacete, né? Um capacete com essa viseira na frente, né? Isso. Deixa eu até rodar o vídeo sem áudio, só pra gente... Que eu acho que o HoloLens ver a cara dele, que fica mais claro. É verdade. Daqui acho que tu vai conseguir ver, se a internet me ajudar aqui.
Pronto, tá vendo? Ele é literalmente o capacete, né? É isso mesmo. Aqui você Aí vê. eu fiz uma pergunta em cima disso, Verônica, que é o seguinte: muitos desses dispositivos são usados para realidade aumentada e virtual, são baseados num óculos, né? Começou lá com o Rift, veio o Google Glass, e a HoloLens e por aí vai. E o custo dessas coisas são bem altas, né? E acabou até, eu acho que atrasando um pouco o uso da realidade virtual e aumentada. Hoje em dia, com o fenômeno do Pokémon GO, né, que trouxe a realidade aumentada para os celulares, aí começou a popularizar mais. Como é que você enxerga isso? O custo desses dispositivos estão baixando? Esses dispositivos vão fazer sentido no futuro? Ou como é que você enxerga isso? É o seguinte, Marcelon. Por exemplo, esse vídeo que eu mostrei para você da assistência remota, tem várias soluções comerciais hoje que fazem essa mesma coisa que eu te mostrei aqui no vídeo com tablet e celular, certo? Qual é a questão? A questão é que, dependendo do tipo de tarefa que você for fazer, o ideal seria que esse operador, ele tivesse com a mão livre. Porque no momento que você bota um tablet, um celular na mão dele, ele tem que estar chaveando, né? Entre apontar a câmera do tablet para o equipamento, receber as instruções e aí efetivamente realizar a operação, tá entendendo? O óculos, ele facilita isso, porque o usuário fica com a mão livre. Então, esse é o mindset por trás disso, certo? Tudo que você faz nesses óculos, ou até melhor, você consegue fazer num tablet, que normalmente tem até mais poder de processamento do que um óculos desses, tá entendendo? Isso vale para o HoloLens, isso vale para todos eles. O HoloLens, hoje, ele é disparado o melhor óculos em termos de, vamos dizer assim, de usabilidade, de consumo de energia, de campo de visão, etc, certo? Como é que eu enxergo isso? Eu enxergo que, em alguns casos, principalmente casos industriais, como esse da Siemens, então, quando você, efetivamente, você tem uma coisa grande acontecendo, né? Não é um caso pontual, tá entendendo? Aí o investimento vale a pena. Senão, ele tende a não valer a pena ainda. E provavelmente o que vai acontecer é que esses óculos, com o passar do tempo, a não ser que eles tomem essa configuração, tipo capacete de segurança, que é o caso da DACRI, eles vão miniaturizar cada vez mais e vão baratear cada vez mais. Tá entendendo? O próprio Google Glass, ele foi nessa direção. O problema é que o Google Glass, ele tinha muita pouca funcionalidade, né, no momento que ele foi criado. Então, assim, rapidamente você perdeu o interesse nele, tá entendendo? E o poder de processamento dele era muito baixo, né, era basicamente um protótipo, né, uma primeira versão. Mas o que eu acredito que vai acontecer é, esses óculos, eles vão ficar menores, eles vão ficar mais estilo Google Glass. Já tem vários, por exemplo, o óculos da Leap Motion, ele já é um óculos muito mais, assim, ele ainda é grande comparado com óculos de grau, né, mas ele é muito mais parecido com óculos de grau, e ele tem um poder de processamento interessante, o campo de visão dele é bom, tá entendendo? Então, assim, esses caras, eles vão ganhar mercado, e eles vão ficar cada vez mais baratos também, sabe? Até um ponto onde a gente vai ter lente de contato, que eu acho que é onde a tecnologia vai parar efetivamente, você ter lentes de contato como displays, entendeu? Entendo. Só que hoje você tem essa tecnologia, mas ela é tão cara que praticamente ninguém usa, né? Sim. Outra pergunta aqui do Felipe foi em relação às soluções de e-commerce, se os devices de hoje já suportam com os SDKs de realidade virtual, ou se o device teria que ter algum sensor nele para dar suporte à tecnologia. Tá. O device, eu não sei se ele está falando do celular ou é do óculos. Eu acho que é do celular, né? Que foi o caso aí do e-commerce. É do celular. Imagino que seja do celular, né? Pronto. É o seguinte, esses aplicativos que vocês estão vendo aí, e assim, tem vários outros do mesmo naipe, mas não tem nada muito melhor que isso, eles funcionam bem em celulares de um certo nível, tá? Então, você não vai rodar um aplicativo desses num celular, vamos dizer assim, bem mais antigo, certo? Então, esse é um ponto.
Então, quando você pensar numa aplicação dessas, ela já funciona, você não tem nenhum outro sensor acoplado, é basicamente os sensores que já vêm no celular, tá? Então, giroscópio, a câmera, etc., né? Mas são celulares de um certo nível, não são celulares não sei lhe dizer agora um exemplo, mas, assim, de uma geração intermediária para cima, tá entendendo? Eu me lembro que quando eu instalei o Pokémon GO no meu celular, tempo atrás, ele não funcionou a realidade aumentada, não, porque ele não tinha um giroscópio, por exemplo. Pronto, é isso aí. E aí você vai ter que fazer um ponto de corte, tá entendendo? Dependendo do seu consumidor, você vai atingir uma determinada fatia do seu consumidor que faça sentido, né? Marcelão? Fala aí. Eu queria fazer uma pergunta para a professora em relação a... Não sei bem se eu não consigo chegar numa pergunta, mas assim, eu tenho visto alguns vídeos recentemente sobre pessoas que com o Steam VR recriaram, por exemplo, o quarto, a casa em realidade virtual, e com isso eles conseguem, conseguem andar pela casa usando um dispositivo de realidade virtual, né, um Steam VR ou algo do tipo. No caso, se usa muito o Steam VR porque ele é mais em conta, né? Normalmente tem sensores que a pessoa coloca, mas o Steam VR, ele é um dispositivo que é barato e que a pessoa consegue fazer esse mapeamento, digamos assim. Então, eu acho que isso é uma questão interessante. Eu vi que a senhora colocou uma sobre aula, né? A pessoa ter uma sala de aula recriada em VR, não sei se foi bem isso, era uma espécie de auditório, né? Eu acho que essa na prática é uma coisa interessante, né, para se pensar sobre recriar ambientes para a pessoa conseguir estar nele, né, de fato estar dentro do ambiente, não apenas em realidade virtual, né? Então, só colocar isso Perfeito. Você está 100% certo, 100% certo. Esse ambiente que você está vendo vir bela aí, você vê que isso ainda foi pós-produção, né? Você gerou o cenário alinhado com a expectativa, né? Então, um cenário de auditório, um cenário de escritório, seja lá o que for, né? Qual é a tendência em VR, certo? Que, inclusive, isso eu deveria ter colocado, mas é porque é tanta coisa diferente para você colocar que eu acabei não colocando. Quando você vai para VR, certo? Você tem uma grande coisa para resolver, que é a geração do conteúdo 3D, certo? Essa é a coisa que você tem que resolver. Das duas, uma, ou você vai ter uma geração de conteúdo, vamos dizer assim, que ela é meio que padronizada, por exemplo, no caso do Virbela, né? Então você tem alguns cenários que eles são clássicos, e that's it, você vai ficar neles, ou você vai para uma direção de você ter ferramentas que permitem você gerar seu próprio conteúdo. Então, as pessoas em casa gerando seu próprio conteúdo, certo? Então, é aquela coisa da impressão 3D, né? Eu, filmo o meu tênis velho, que eu quero comprar um igualzinho novo, porque eu adoro aquele tênis, aí eu mando esse filme para um aplicativo, ele gera o 3D do meu tênis, eu mando para a impressora 3D e ele imprime para mim, né? É isso que a gente fala como o futuro. E aí, esse é o gargalo. Hoje tem várias plataformas para você gerar conteúdo 3D. Algumas funcionam mais ou menos, outras funcionam muito mal, tá? Isso é um desenvolvimento ainda em andamento, né? Hoje a gente ainda não tem plataformas realmente robustas para uma pessoa que está na casa dela e ela é leiga de tecnologia, ela gerar o conteúdo 3D dela com 100% de fidelidade, apertando um botão e resolveu, tá entendendo? Se você entende tecnicamente um pouquinho do assunto, você já consegue usar algumas tecnologias, aí você já sabe onde tem região de sombra, você filma mais ali, aí você fecha aquela casca 3D, do objeto 3D que você está gerando e tal, então você consegue fazer, né? Tem algumas plataformas que estão fazendo isso com rostos 3D, né? Você pega, isso é IA também, puro, você tem uma foto do rosto da pessoa, você alimenta o algoritmo e ele gera o 3D daquele rosto, né?
Então, assim, isso está em andamento, sabe? Mas isso realmente é uma tendência, e com certeza vai ser o futuro isso. Você conseguir fazer isso de preferência com a câmera do seu celular. Né? Sei lá, eu tenho uma caneca que eu gosto muito, eu filmo 360 essa caneca, ou eu quero fazer aquele design de interiores lá da IKEA, eu filmo minha sala todinha em 3D, né? E faço o upload num aplicativo desses e saio populando ele com móveis, por exemplo, coisa do tipo. Tem muita coisa interessante sendo feita nessa área, mas coisas que de fato funcionam já para o usuário leigo final, eu acho que ainda não. Oi, Verônica. Marcelon, tem mais alguma pergunta, Marcelon? Não, aqui já acabou. A gente já passou um pouco da nossa hora, né? Tá. Verônica... Foi, gente, eu falei demais, não foi? Não, foi ótimo, foi sensacional. Foi um assunto que não é do nosso cotidiano, por isso que foi interessante. Eu acho que essa é a vibe aí que o Labs está tentando trazer para a Pitang. E eu queria, de novo, agradecer em nome da Pitang, em nome do Labs, do grupo que interagiu com você. Eu acho que tem um próximo passo, a gente identificar um projeto para ver se a gente consegue fazer juntos aí, e eu gostaria de pedir essa permissão, ideias, tá? E deixar você próxima da gente para a gente poder evoluir e aprender com as ideias que vocês estão tendo, tá? Eu queria agradecer novamente, achei super interessante e parabéns novamente. Joia, Gustavo. Vocês têm os meus contatos, né? Eu fico à disposição, viu, Gustavo? Para mim é um prazer interagir com vocês e eu espero que tenha ficado algum takeaway aí para vocês das coisas que eu mostrei. Foi ótimo, muito bom mesmo. Show de bola. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos e qualquer coisa, interage lá com a gente no Labs, labs-l@pitang.com. E aí, se quem quiser se aproximar da Verônica, eu faço a ponte, tá? Muito obrigado, pessoal. Boa noite e fiquem com Deus, tá? Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite, obrigado, professora. Obrigada, Marcelon, Latson, Gustavo. Tchau, gente, todos. Tchau, Obrigada. pessoal. Um abraço.